Então, muito boa noite para vocês que estão aqui. Estou muito feliz em compartilhar esse conteúdo com vocês, porque esse conteúdo transformou a minha vida, transformou meus resultados. E hoje eu tenho o prazer, a alegria de trabalhar conduzindo pessoas para viverem a jornada que eu vivi. E essa jornada, gente, de transformação, de você de fato melhorar os seus resultados em todas as áreas da vida, é uma jornada eterna. Então agora eu já tracei um novo cenário de vida que eu estou me trabalhando, vivendo esse mesmo processo que eu vou conduzir aqui vocês hoje, só que agora em um outro grau para alcançar mais resultados e assim vai ser para o resto da vida. Toda etapa que a gente quer vencer, todo lugar que a gente quer chegar, nós vamos precisar nos lapidar primeiro, porque a nossa vida só evolui à medida que a gente evolui. Então, se você não está evoluindo, é muito difícil da sua vida também evoluir e sair do lugar. Só que quando você entra num processo de trabalhar você, os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua vida ela vai começando a desenrolar e você vai se abrindo para novas oportunidades, novas pessoas vão chegando, novas situações vão chegando, mas isso só vai acontecer se você começar o movimento. Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre esse movimento, tá? Então, como eu já disse aqui antes, pega papel e caneta para vocês anotarem, porque esse conteúdo aqui vale ouro, tá? Se vocês seguirem esse passo a passo que eu vou trazer aqui para vocês, vocês vão conseguir mudar a sua vida, a vida de vocês, para para a vida que vocês realmente querem viver, tá bom? Então, nome da nossa masterclass: Crie a vida que você deseja. E aí eu já começo com a primeira pergunta. E aí vocês podem mandar aqui no chat, tá? Pra gente interagir. Quero saber, você tem clareza de onde você quer chegar? Você tem clareza de qual seria a vida dos seus sonhos? A vida maravilhosa que você gostaria de ter? Vamos colocar aqui três áreas da vida que são as principais para a gente balizar aqui nossa conversa: área de relacionamento, área profissional, que pega profissional e financeiro, e área emocional. Você sabe o que você gostaria de ter nessas três áreas para você falar assim: nossa, minha vida é um sucesso, minha vida é ótima? Manda aqui no chat, sim ou não, para eu acompanhar. Porque muitas das vezes, gente, a nossa vida não muda, porque a gente nem sabe o que a gente quer. A gente nem tem clareza do que a gente quer. E se a gente não tem clareza, qualquer coisa serve, não é mesmo? Se você não sabe para onde você vai, qualquer coisa serve. E tem hora que a nossa mente, ela tá tão presa em crenças limitantes, em medos, em ansiedades, em passado, nas suas experiências do passado, que você tem dificuldade até de sonhar. Você tem dificuldade de sonhar. Por quê? Porque a sua mente está presa no passado. Olha aqui, a Mari falou hoje, sim, depois que eu escrevi minha visão de futuro, eu consegui ter mais clareza. Olha que importante isso. Ela escreveu a visão de futuro e agora ela tem clareza do que ela precisa fazer para alcançar a vida que ela deseja. Então, se hoje você não tem nem clareza, se você não consegue nem sonhar com algo maior, fique aqui, porque você vai perceber que tem aí alguma programação mental inconsciente, alguma crença, algum bloqueio que está te travando para você não alcançar esse cenário de vida que você tanto deseja, tá? Então, vamos continuar aqui a nossa conversa, que tem muita coisa para a gente falar. Nada muda até você mudar. Essa que é a frase principal. Porque quantas vezes a gente às vezes não chora, entra no quarto, fala assim, meu Deus, a minha vida não muda, parece que eu não nasci para ter sorte. De novo essa situação difícil acontecendo na minha vida, de novo esse caos acontecendo na minha vida. E quando a gente vai olhar as nossas atitudes, são as mesmas. Você está fazendo a mesma coisa, querendo resultado diferente. Quantas vezes a gente não fala assim, ah, eu queria tanto emagrecer, nossa, eu queria emagrecer, ou eu queria ganhar peso, e aí você vai olhar suas atitudes, você está agindo da mesma forma, você está comendo as mesmas coisas, você não está fazendo a atividade física do jeito que realmente precisa, você não contratou a ajuda de um profissional. Os seus resultados, eles falam a verdade. Então, infelizmente, você está tendo um resultado coerente às suas atitudes. Só que, gente, eu sei que incomoda escutar isso e é até chato, né? Ai, mas eu não consigo mudar. Eu tento agir diferente, mas eu não consigo. Primeiro passo é você entender que você precisa agir diferente.
Você precisa agir diferente, senão seus resultados não vai mudar, porque na vida não é mágica, né? É plantio e colheita. Então, como que você começa a fazer aquilo que você não quer? Olha a chave disso aqui, gente. Como que você começa a fazer aquilo que você não quer, mas que você precisa para alcançar os seus objetivos? E é exatamente isso daqui. Como que você assume o comando da sua vida para você criar a vida que você realmente deseja, mesmo sem querer? Por quê? Porque às vezes esses novos hábitos que você precisa adquirir na sua vida vão ser hábitos desconfortáveis. Vão ser coisas que você não queria fazer, só que você precisa fazer. Em prol de quê? Da sua visão de futuro. Tá fazendo sentido, gente? Então, qual que é o pulo do gato aqui? É você aprender a dominar a sua mente. Hoje, provavelmente, a sua mente, ela te leva para caminhos que não são bons para você. Provavelmente, a sua mente, ela está viciada em emoções e comportamentos que prejudicam a sua vida. Então, você sabe que você precisa se amar mais, se valorizar mais, aí você chega na frente do espelho, você só tem pensamentos negativos com relação a você. Você sabe que você não pode agir de tal forma no seu relacionamento. Quando você vê, você está agindo da mesma forma. Você sabe que você precisa fazer atividade física, que você precisa comer bem. Quando você vê, você tá, ah, não, mas só mais hoje. Ah, não, só mais hoje. Como que eu faço, Lohane? Eu falei que eu quero juntar dinheiro. Eu quero juntar dinheiro, eu quero crescer financeiramente, eu quero fazer uma viagem, eu quero investir numa casa, eu quero investir num carro. Quando eu vejo, não sobrou nada, porque eu gastei com tanto de coisa desnecessária. Eu gastei com tanto de coisa desnecessária e eu nem vi. Como que eu vou mudar isso? Você vai mudar quando você entender por que que você está presa nesses comportamentos. O que que você aprendeu, principalmente com pai e mãe, principalmente lá na sua infância, que te prende nesses comportamentos indesejados? Eu posso te garantir que a maior parte dos seus comportamentos indesejados, eles estão aí na sua vida porque você aprendeu. Eles não estão aí à toa. Você aprendeu a ser assim. Te ensinaram. O seu padrão de compra, o seu jeito que você compra as coisas, te ensinaram. O seu jeito com relação à sua autoestima, o jeito que você olha no espelho e você se vê, foi ensinado através das experiências que vocês viveram. Então, se você viveu experiências de baixa autoestima, você aprende a se ver como uma pessoa sem valor. Se você viu seus pais com problemas financeiros, você aprende a ter problemas financeiros. Se você viu as pessoas comendo de forma desordenada, você aprende a comer de forma desordenada. Então, tudo aquilo que você quer mudar hoje na sua vida, e principalmente o que é mais difícil de mudar, é porque você aprendeu que esse era o certo. Em algum grau, você aprendeu que era o certo agir assim. E por isso que é tão difícil mudar, principalmente se quem te ensinou a ser assim foi seu pai e sua mãe. As pessoas mais importantes da sua vida. É muito difícil a gente ir contra o que o pai e a mãe falam. Então, por isso que todo esse processo que eu conduzo vocês aqui, para vocês mudarem os hábitos de vocês, primeiramente, vocês precisam desaprender. Antes de aprender como fazer novos hábitos, novas atitudes, vocês precisam desaprender. Desaprender os comportamentos indesejados que hoje estão atrasando a vida de vocês. Tá fazendo sentido, gente? Eu sei que incomoda, tá? Eu sei que às vezes dá até sono. Dá até sono, por quê? É o seu corpo querendo te proteger. Seu corpo querendo te proteger. Não me escuta isso, não. Não escuta isso, não, senão você vai ter que agir. Não escuta isso, não, porque senão você vai ter que mudar. Então, fique aqui. Fique aqui. Porque se você tá aqui, de alguma forma, Deus te conduziu para esse momento. Então, é porque você está precisando escutar o que tem aqui. Então, não se sabote, continue aqui, que eu vou te conduzir para você entender como você vai fazer esse passo a passo. Primeiro passo, consciência do que você precisa mudar.
Consciência de onde você deseja chegar. Consciência sobre o que você aprendeu, o que você precisa desaprender. E aí você vai desaprender. E depois você vai aprender os novos hábitos. E você vai começar a se ver de uma forma diferente. E essa pessoa diferente, essa cumpre o que precisa ser feito. Essa, de fato, está preparada para criar novos hábitos e construir uma nova vida. Então, vamos seguir aqui. Qualquer coisa, é só me mandar no chat que eu tô atenta aqui, tá? A atitude determina os resultados. Fiz esse quadro e leio sempre. Perfeito. É isso. É tudo sobre você. Suas atitudes. Seus resultados, eles vêm através das suas atitudes. Então, para quem não me conhece, né, só rapidinho aqui, tá, gente? Eu sou Lohane Rocha. Eu sou mentora de desenvolvimento pessoal, neuroterapeuta. Por que neuroterapeuta? Porque eu uno os conhecimentos da neurociência com a terapia. Então, como eu trabalho com hipnose, eu trabalho com o poder do seu subconsciente. Então, nós conseguimos, através das técnicas da hipnose, acessar essas programações mentais que eu falei aqui com vocês, aquilo que você aprendeu sobre a vida. E a gente consegue desprogramar a sua mente para que você pare de acreditar nesses aprendizados e você comece assim a criar novos caminhos neurais, novas rotas na sua mente, nova forma de pensar. Então, antes você pensava do dinheiro de uma forma que foi a forma que você aprendeu com seus pais. Através da hipnose, nós conseguimos acessar ali as memórias subconscientes que te ligam aí a esse comportamento ruim e reprogramar para que a sua mente agora comece a ver o dinheiro de uma outra forma. Eu falei isso sobre dinheiro, mas vocês estão vendo que eu sempre trago o exemplo aqui das áreas que eu trabalho: saúde, dinheiro, bem-estar, autoestima, tudo isso, relacionamentos, tudo isso pode ser trabalhado através da hipnose. Então, hoje, meu objetivo é isso: te trazer consciência daquilo que você precisa mudar na sua vida, da sua visão de futuro e viver essa jornada para te levar de hoje, que é só um desejo, até a realização dos seus objetivos, tá? Bom, continuando aqui. Por quê? Vamos entrar no conteúdo mesmo, tá? E vocês vão ver que eu vou ser bem direta aqui mesmo. E aí vocês podem ir anotando, tá? As informações que forem importantes aqui para vocês. Por que que a maioria das pessoas não vive a vida que deseja? Eu quero que vocês olhem para a vida de vocês aí, as pessoas que vocês conhecem. Quem você olha e fala assim, nu, essa pessoa que ela tá vivendo exatamente o que ela queria viver. Quem aqui conhece alguém que está realmente vivendo a vida que quer viver? Eu conheço algumas pessoas, mas se eu for comparar as pessoas que estão vivendo a vida que quer com as que estão vivendo a vida que não quer, nem compara, nem compara. A maioria das pessoas estão vivendo a vida que não quer. Por quê, gente? Porque elas estão operando a partir de uma identidade antiga. Eu vou explicar o que que é isso. Eu tomo água toda hora, tá, gente? Que minha garganta seca falando. O que que é isso? Lembra que eu falei aqui com vocês? Eu vou repetir essa frase várias vezes, porque ela é muito importante. Os nossos resultados, eles vêm a partir das nossas atitudes, e as nossas atitudes vêm através dos nossos pensamentos, das nossas crenças. Então, se você tem uma crença negativa com relação a você, se você não reconhece o seu máximo potencial, é natural que você viva menos do que você realmente merece. Isso é simples. Se você acredita coisas negativas com relação a você, no sentido de, eu acho que eu não sou muito capaz, eu acho que eu não consigo muito, eu sou insegura, não, acho que isso não é pra mim. Você acha que você vai ter qual vida? A vida próspera e abundante? Ou a vida escassa, que é a vida ali coerente com as suas crenças? Então, a vida é muito justa. A vida ela é muito justa. Às vezes a gente pensa que é injusta, mas não é justa. Por quê? Porque a gente está vivendo conforme os nossos pensamentos. Tirando, claro, casos de desigualdade social e tudo mais. Não vou entrar nessa pauta, tá, gente? Estou falando aqui da nossa realidade com relação aos nossos pensamentos. Então, se a gente tem crenças negativas com relação a gente,
é natural que a nossa vida seja coerente a essas crenças. Então, as pessoas, elas têm desejos inconscientes, têm desejos conscientes, na verdade. Tipo, eu quero crescer, eu quero ter sucesso, eu quero ter saúde, eu quero ter tudo, quero ser famosa, quero ter tudo. Mas, dentro de você, que é a programação inconsciente, está dizendo o contrário. Dentro de você, a sua mente está assim: não, mas isso não é para você, não. Ah, não, mas eles vão falar de você. Ah, não, mas você vai arriscar, você vai perder aqui o seu controle. Ah, não, mas seu pai não vai aceitar isso, não. Ah, não, mas sua mãe, coitada, você tem que cuidar dela. E não, 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 não. E aí você fica contando esse tanto de historinha dentro da sua mente. Chega na hora de fazer o que precisa ser feito para você mudar de vida, você não faz. Você não faz. Você não consegue ter atitude para ir lá e fazer. Porque o seu subconsciente está criando a vida que ele acredita que deve. Me conta se está fazendo sentido. Tá virando umas chaves aí? Tá virando umas chaves? Porque isso aqui, gente, é a chave de tudo. E depois, não tem consistência emocional nem clareza do estado de vida, do cenário de vida. Igual eu falei, gente, se vocês não sabem onde que vocês querem chegar, qualquer lugar serve. E se você não tem consistência emocional, você não consegue suportar o processo. Que o processo de romper com padrões, principalmente padrões familiares, gente, é doído. É doído. Se você veio de uma realidade que a maioria da sua família é pobre, é doído ser rico. Dói, porque você está rompendo com o padrão. Se você vem de uma realidade onde todos da sua família é separado, é doído ter um casamento feliz. Se você vem de uma realidade que todos da sua família são doentes, é doído ter saúde. Porque as pessoas começam a te julgar. E você sente que você está indo contra o seu sistema familiar, e o sistema familiar ele pesa muito. Então você tem que ter muita consistência emocional para você suportar o processo, porque não é fácil mesmo, não. Eu não estou aqui falando para vocês que isso aqui é fácil, não, porque eu estou na jornada e eu sei que é dificílimo. Mas quando a gente trabalha a nossa mente subconsciente, a gente consegue limpar essas programações. E à medida que você limpa, vai ficando mais fácil você seguir na jornada sem desanimar. E também as pessoas acreditam que é sobre fazer mais, e quando na verdade é sobre ser diferente. Isso daqui já me pegou tanto e ainda pega se eu não ficar atento. Ainda pega. Eu sinto que eu vou ter uma vida diferente se eu fizer demais. E tem hora que eu ligo um modo turbo. Eu ligo o modo turbo. A Mari que tá aqui, ela tá de prova. Que é só Jesus Cristo. Meia-noite eu tô fazendo coisa e vou virando e vou fazendo, porque a crença do esforço, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer para eu ter. E na verdade, não. Você precisa fazer na intensidade certa para você mudar. Porque o mais importante é você trabalhar a sua mente, é você se ver de uma forma diferente, é você ser uma pessoa diferente. O que traz mais resultado para a sua vida é você agir diferente, você ser diferente, não é tanto pelo fazer demais. E às vezes o que está atrapalhando a sua vida hoje, você ter novos resultados, é porque você tem feito demais, você está ficando exausta, cansada, exaurida. Então é muito mais importante você trabalhar o seu ser do que o fazer, tá? Deixa eu ver o que que vocês falaram aqui. Faz muito sentido ser ligado no 220. Sim, tá fazendo sentido, né, gente? Então, vamos começar agora a parte prática, né? Sei que vocês estão aí com papel e caneta. Eu quero que vocês anotem esses pilares aqui, porque às vezes a gente esquece. E depois eu quero que vocês trabalhem neles durante a semana. E vocês, de fato, façam os exercícios que eu vou propor aqui para você criar o seu plano de ação. Você tem que ter um plano de ação para a sua vida. Se você não tem um plano de ação, você vai viver no modo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí vai levar, pode ser para um lugar indesejado. Pode ser para um lugar indesejado. Então, bora pegar esse controle da sua vida, bora pegar o volante do motorista da sua vida. E o primeiro pilar é a consciência sobre o momento atual. Foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês. Como é que tá a sua vida hoje? O que que tá pegando? O que é que tá pegando nessa vida?
Vamos anotar aí as três principais áreas da vida para a gente trabalhar e depois delas vão vir, né, outras variáveis. Mas coloque aí, pilar profissional financeiro. Como é que está a sua vida hoje? Quanto que você está ganhando? Você está onde você gostaria de estar? Você está vivendo a vida que você realmente quer? Pilar emocional. A maior parte das suas emoções. São emoções positivas, você gosta de você mesma, você pensa as coisas positivas sobre você, ou você tem pensado coisas negativas sobre você. Coloque aí, pilar emocional. E pilar de relacionamento. Como é que estão seus relacionamentos de forma geral? Com a sua família, se você tiver um relacionamento conjugal, se você tiver relacionamento com suas amizades. Como que estão os seus relacionamentos? Então, eu gosto dessas três áreas de dividir assim, por quê? Porque é a relação que a gente tem com o mundo, né, profissional, com nós mesmos e com as pessoas ao nosso redor. Então, escreve aí para você refletir. Como está o seu momento atual? O que que você está vivendo que não está legal, principalmente, para a gente conseguir mudar. O que está legal você mantém e o que não está legal. Você tem que ter essa clareza do que não está bom. Então você vai identificar o que você tem sustentado com pensamento, emoção e ação. Como é que está a sua vida nesse pilar? Se você não sabe o que tem que tá de ruim, não tem como melhorar. Não tem como melhorar uma coisa que você não identifica que tem problema, né? E os seus pensamentos, sentimentos e ações hoje. Então, o que você tem feito hoje, nesses três pilares aí da vida, vão te levar para o resultado que você realmente quer, para a sua visão de futuro? Ou vão te levar para mais resultado indesejado? Se você continuar hoje tendo as mesmas atitudes que você tem, você daqui 5 anos, você vai estar vivendo a vida que você realmente quer? Ou não? Você vai estar vivendo uma vida, às vezes, até pior do que a vida que você tem hoje. Então, o primeiro pilar, consciência, tá? Vou deixar aí esse tempo para vocês refletirem e a gente vai caminhando aqui. E eu vou unindo um pilar no outro. Depois que você tem consciência do que tem, tá de ruim aí, dos BO, os BO da vida, vamos aqui para a visão de futuro. Tá, então hoje eu tô vivendo isso daqui, não tá legal, não tá bacana. Então, o que que eu quero realmente? Então, eu quero que você coloque aí nessas três áreas ó, da vida. Como que você quer se sentir emocionalmente? Para você falar assim, nossa, hoje eu tô assim, em paz comigo mesma, eu tô muito bem comigo mesma. O que que teria que estar acontecendo na sua vida para você sentir isso? No pilar profissional, qual que é a área do seu sonho? Onde que você gostaria de estar profissionalmente? Quanto você gostaria de ganhar profissionalmente para você falar assim, nossa, hoje eu tô ganhando assim realmente o que eu mereço. Coloca números. Tem hora que a gente tem dificuldade até de falar números. A gente fala assim, ah, tá bom, se eu ganhar R$ 1.000, tá bom. Não, gente. Aqui é para sonhar, aqui é para projetar. Joga esse valor aí que você realmente merece. Coloca o valor que você merece. Se você tem dificuldade até de falar o valor, você fica jogando para baixo, para menos. Ah, tal valor tá bom. Já tem crença aí. Já tem a agenda. Já pode marcar aqui a sessão que você precisa, tá? Vou te garantir que você precisa. Tem crença financeira. E a gente não melhora a nossa vida financeira se a gente não muda a nossa visão sobre o dinheiro, tá? Minha vida financeira mudou quando eu mudei minha visão sobre dinheiro. E eu ainda estou na jornada que eu quero alcançar mais e mais dinheiro, porque dinheiro é bom, é o jeito que a gente lida com ele, tá? O dinheiro é mal para pessoas más. Pessoa que é boa, o dinheiro é ótimo, excelente. Então eu quero cada vez mais na minha vida. Então eu vou precisar trabalhar cada vez mais as minhas crenças com relação a dinheiro. E relacionamento. O que que você gostaria de estar vivendo nesse pilar de relacionamento? Você está vivendo o relacionamento que você realmente merece? Um relacionamento saudável, feliz, de companheirismo, ou não? Então, coloca o que você quer. Anota aí o que você quer para sua vida. Traz clareza. Porque não tem como a gente agir pro nada. A gente precisa saber onde que a gente quer chegar para a gente começar a criar esse plano de ação passo a passo, até você cumprir todos os seus objetivos. Então, como seria a sua vida se você tivesse
Se tudo estivesse como você deseja, então qual seria a vida dos seus sonhos? Anota. Então a gente já, primeiro ponto, consciência dos BO. O que que tá pegando aqui que eu não tô gostando? Número dois, visão de futuro. Então onde que eu quero chegar? Então nós já traçamos aqui o ponto A do ponto B, que é onde você está e onde você quer chegar. Agora, nós temos que mudar a sua visão sobre você. Porque a visão que você tem sobre você hoje, ela é a visão que te leva para esses resultados atuais. Então, se você quer mudar os seus resultados, você precisa se ver de uma forma diferente. Quando eu fui mudar da minha profissão para sair de fisioterapeuta, que é a minha profissão de formação, de faculdade, para me tornar mentora na área de desenvolvimento pessoal, eu tive que mudar a visão que eu tinha de mim. Eu estava acostumada a trabalhar de tênis, só roupa branca, cuidando das pessoas ali, não criava muito conteúdo. Era uma visão, era um trabalho completamente diferente do que eu tenho hoje. Hoje eu estou de salto o tempo inteiro, sempre maquiada, sempre arrumada. Então eu tive que trabalhar minha autoimagem para eu me ver agora como uma mentora. É muito diferente a visão que eu tinha de mim, fisioterapeuta, para que eu tenha agora como mentora. Então eu tive que viver essa jornada. Porque senão a nossa autoimagem nos barra. Eu lembro direitinho, eu ia gravar vídeo como mentor, eu olhava assim pra mim, eu ficava assim, gente, que farsa, que estranho. Nossa, eu não me vejo assim. Será que eu sou capaz mesmo? Será que eu sou capaz de dar palestra, de conduzir pessoas? Não, não, eu me via como ali, ó, de cuidar do um a um ali da fisioterapia. E, gente, não tem certo e errado, é a visão que você quer ter de você, né? Então eu tive que trabalhar muito a minha autoimagem. E aí, quando eu fui trabalhar essa autoimagem, eu vi o tanto de crença que eu tinha com relação às coisas que eu sofri na infância com relação a bullying. Então, eu me via como uma pessoa muito feia, muito feia. E na hora que eu ia gravar vídeo, eu olhava pra mim, eu ficava em pânico. Até um dia que uma pessoa falou assim comigo: Lohane, para de olhar pra você no vídeo e começa a olhar pra câmera. Aquilo ali foi ótimo. Eu comecei a olhar pra câmera e eu não me via. E aquilo me ajudou a melhorar a questão do vídeo. Mas só foi paliativo. Eu tive que viver uma jornada interna para eu reconhecer o meu valor e reconhecer que eu sou capaz sim de conduzir pessoas. E aí hoje eu trabalho com isso e graças a Deus com muitos resultados positivos. Mas se eu não tivesse mudado a visão que eu tinha de mim, eu não conseguiria ajudar outras pessoas, porque eu não me sentia capaz, mesmo sendo extremamente inteligente. Que isso eu posso falar, gente, vou colocar para carregar, esqueci de colocar para carregar. A pessoa influente só pensa em falar e esquece dos detalhes, né? Isso aí é do meu perfil mesmo. É, eu sempre me vi como uma pessoa inteligente, eu não tinha problema com relação a isso, mas eu não me via como uma pessoa capaz de conduzir outras pessoas, porque eu não me sentia bem fisicamente com a minha imagem, e isso impactava no meu negócio, tá? Gente, eu vou mudar aqui, que eu vou ter que trocar a luz e ligar aqui na tomada. Um segundo, peraí. Pronto. Preciso só desse detalhe, carregado. Então, agora eu quero que vocês anotem aí essa questão da autoimagem. Como você se vê hoje? Olhando para esse cenário de vida que você traçou aí, você se vê como uma pessoa capaz de realizá-lo ou não? Você se vê ainda como uma pessoa menor do que esse cenário de vida? Então, coloque aí como está a sua visão hoje sobre você. E eu quero que você coloque aí também como é a pessoa que realiza aquele cenário de vida. Então, vou dar o exemplo que eu tinha. Quando eu fiz essa primeira subida, né, de profissão, eu me via, eu não me vestia, né, como eu me visto hoje. Então, eu me via como uma pessoa inferior ao lugar que eu queria estar. Então, eu fiz esse exercício e eu coloquei.
Hoje, eu não me vejo como uma pessoa capaz de falar na frente das pessoas, eu não me vejo como uma pessoa capaz de conduzir, eu não me sinto uma pessoa bonita para sair nos vídeos, para gravar vídeo, para criar conteúdo. Então, eu notei isso. Isso era como eu me via na época. E depois, aí você vai anotando aí a forma como você se vê. E depois, como que é a pessoa que realiza? E eu coloquei lá no meu cenário, ser, me tornar uma mentora. Como que uma mentora então age? Aí eu peguei no meu celular várias mentoras que eu sigo, né, até hoje e comecei a olhar elas e comecei a pensar, o que que elas têm que eu ainda não tenho? E aí eu vi questão de postura, saber se vestir, saber se portar, saber falar, comunicar. E aí eu fui anotando tudo isso que é o que eu realmente queria. E aí eu comecei a investir ponto a ponto. Fiz consultoria de imagem, primeiramente, gente, a mente, tá? Não tem como. O externo, ele é uma consequência. Primeiro passo é a mente. Então, primeiro, trabalhei minha mente. Fiz todas as técnicas, regressões, enfim, todos os processos para curar as minhas feridas. Depois, eu comecei a trabalhar a parte externa. Então, fiz consultoria de imagem, fiz procedimento estético, fui cuidando de mim para eu me ver também de uma forma diferente. Porque tem essa união do físico com o emocional. Mas o primeiro é emocional. Se eu tivesse olhado só para o físico, que é o que eu vejo que as mulheres fazem muito hoje em dia, investem e pagam assim rios de dinheiro, 20 mil reais, 10 mil reais em procedimento estético, não tem coragem de pagar uma terapia. Não paga a terapia. Aí o que que acontece? Chega lá, faz o procedimento estético, continua se vendo como feio. Continua se vendo como feio. Por quê? Porque o procedimento estético eu amo, sou apaixonada, faço horrores. Mas depois que eu trabalhei minha mente, porque se eu tivesse feito, se eu tivesse colocado boca, por exemplo, antes de trabalhar minha mente, eu ia olhar e falar assim, nossa, isso é horrorosa. Eu ia achar defeito para tudo, tudo. Por quê? Porque a minha mente, ela estava setada para me ver como feia, independente de como o meu externo estivesse. Me conta aí se alguém está se conectando com a minha história também, se está fazendo sentido isso que eu estou trazendo para vocês. Então, o terceiro pilar, para a gente ir perseguindo aqui esse nosso caminho, você precisa se ver e fazer o que essa pessoa do seu cenário de vida ideal faz. Você precisa se ver como uma pessoa capaz de realizar esse cenário de vida. E se você ainda não se vê, você tem que colocar aí o que que essa pessoa tem para você, a partir de agora, depois desse momento, começar a atacar aí ponto a ponto, até você se tornar essa pessoa que realiza. E isso daqui, gente, como eu disse para vocês, vale ouro. E é por isso que muitas pessoas se sabotam no meio do caminho. Porque elas vão primeiro no externo, antes de ir para o interno. E aí, cai. Não tem jeito. Número 4. Causas visíveis e invisíveis. Ó, a Lu falou assim: faz sentido, executar é difícil. Se tá difícil para executar, é porque tem alguma programação inconsciente que está ganhando. Tem algo no seu inconsciente que está ganhando. Que ele está ganhando para te puxar para se manter ali na zona de conforto. Então a gente tem que entender que programação é essa. E aí é através da hipnose que a gente consegue acessar essa memória que está te travando aí, tá? É sempre assim, gente, ganha, ganha, ganha ali, né? Se o seu cérebro entende que é melhor continuar do jeito que está, ele vai ganhar sempre. As suas programações inconscientes, elas ganham sempre. Por isso que a gente tem que estar atenta ao que você absorveu ali que está dirigindo a sua vida, mesmo sem você querer. E aí a gente entra justamente nesse ponto aqui, são as causas visíveis e invisíveis. Então você precisa ter clareza sobre o que você vai precisar fazer por fora, as suas ações, os seus hábitos, a sua rotina, e o que você vai precisar sustentar por dentro, que é o seu sentimento, a sua presença, a sua fé, a sua vibração. Então, isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente, né, tem essa clareza, tá, eu quero chegar em tal lugar, beleza, mas aí eu vou ter que agir assim, tá, aí chega na hora você não age. Então, as causas visíveis, né, que são as suas ações, os seus hábitos, as suas rotinas, a sua rotina, ela não pode ser negligenciada. E aí você vai ter que aprender a lidar com o fazer sem querer. E você consegue fazer isso quando a sua mente ela está mais limpa das programações inconscientes. Quando você está presa
em várias programações é praticamente impossível, porque é como se fosse um vício, sabe? Você se torna viciada naquele sentimento ali que você não está conseguindo, né, avançar. Então, você é viciada em se sentir insegura, você é viciada em sentir medo, você fica viciada ali, você não consegue sair daquela programação. Quando você começa a limpar o seu subconsciente, você começa a ter mais força para você agir apesar do desconforto, para você agir apesar do medo, até que você vá ganhando, ganhando, ganhando e se torne mais leve. Nunca vai se tornar extremamente fácil. Por quê? Porque a vida é difícil mesmo, né? A gente tem os processos que são difíceis mesmo. Mas você mais ganha, com certeza absoluta, do que perde. Você vai perder o dia que a pessoa conseguir assim, atingir aquele gatilho assim bem certeiro assim. Tem pessoa que tem o dom, né? O dom de atingir os nossos gatilhos. Mas você, mesmo no dia que você perder, você consegue se recuperar muito mais rápido. Então, a vida de uma pessoa que tem o desenvolvimento pessoal como estilo de vida, não é que ela é uma vida só de bênçãos, mas é uma vida onde você consegue superar os desafios mais fáceis e de uma forma mais fácil e você consegue mais ganhar do que perder da sua própria mente. Já tá ótimo, né? Já tá aí excelente. E o que você precisa sustentar por dentro, porque às vezes você tá tendo ações, igual eu falei com vocês, eu sou viciada em fazer. Vou falar eu sou, não, porque eu já tô reprogramando isso. Eu era, tá? Eu era. Eu era viciada em fazer, 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 só que tudo com muito peso, muito estresse, muito nervosismo. Não adianta. Você corre, 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 corre e morre na praia. Não adianta fazer as coisas no estresse, na raiva, no nervosismo. Não fui. Então, você precisa fazer as ações coerentes, só que com um sentimento bom. Porque senão, não vai adiantar da mesma forma. Porque o seu sentimento, a sua vibração coordena os seus resultados também. Então, você tem que alinhar as causas visíveis e invisíveis. Por isso que a gente está criando aqui um plano de ação, onde você vai colocar ali o que você precisa fazer, mas você não vai fazer nem mais e nem menos. Porque você precisa, durante esse processo, controlar as causas visíveis, que é o que você realmente tem que fazer, com as causas invisíveis, que basicamente é a sua fé. É acreditar. Acreditar que tem algo bom. Acreditar que você merece mais. Acreditar que a vida ela flui e ela te direciona da melhor forma possível através de uma força superior que você pode chamar de Deus, ou você pode chamar do que a sua fé, né? Acredito. Mas viver essa vida sem fé, nossa, vou te falar, viu? Não é fácil, não. Não é fácil. Porque a fé nos sustenta. E sem fé fica tudo bem pesado. Então é a união das causas visíveis com as causas invisíveis. Então, a sua vida, ela vai ser reflexo das causas que você sustenta diariamente. Seguindo aí esse caminho, tá? Se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, manda aí no chat que eu tô acompanhando aqui, tá? Nós precisamos fazer o alinhamento com a nossa rotina. Então, você precisa entender nesse processo. Vou fazer a recapitulagem que a gente está chegando aqui no final dos pontos, né, para você mudar de vida. Primeiro, consciência de onde você está. Depois, consciência de onde você quer chegar. Depois, você vai trabalhar a sua visão sobre você. Então, você vai começar a trabalhar a sua autoimagem. Nessa aí entra o autoconhecimento. De você entender por que que eu não me vejo como uma pessoa que realmente consegue executar o que precisa ser feito. Por que que eu fico me sabotando? Aí já entra a hipnose e outros processos terapêuticos que você pode fazer. Depois, você vai alinhar suas causas invisíveis com as visíveis. Então, você vai definir os seus objetivos e você vai controlar o seu emocional, para você não ficar nem lá no 80 e nem no 8. Você tem que ficar aqui no bem-estar para você conseguir fluir com os seus objetivos. Se você vai lá muito no estresse, o que que acontece no outro dia? Ah, não, hoje eu mereço um docinho. Ah, não, hoje eu mereço uma pausa e aí você perde o foco, porque você exauriu o seu corpo. E aí o seu corpo vai querer prazer imediato. Aí você perde ali o seu rumo. Então a vida ideal é essa vida que vai caminhando assim no equilíbrio. O equilíbrio não é uma coisa constante. O equilíbrio é como se fosse andar de bicicleta. Você vai ali manejando, 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 mas você não dá altos picos.
emocionais. Que esses picos que fazem você cair no outro dia. E aí você tem que alinhar a sua rotina por isso. Por quê? Você tem que se manter constante. E a constância, gente, ela não é nem no mais nem no menos. Constância não é você todo dia atingir sua máxima performance. Todo dia você acertar super em tudo. Não. Constância é você se manter alinhado com os seus objetivos, mesmo que um dia você produza menos, mesmo que um dia você produza um pouco a mais, mas você se mantém ali. Um dia você pode cair, no outro dia você está de volta. Um dia você comeu além da conta, no outro dia você volta. Isso é ser constante, isso é se alinhar. Então, você precisa alinhar a sua rotina para ter todas as variáveis aqui. Sua espiritualidade, seu corpo, seu propósito, sua produtividade. E as pessoas têm são muito presas em rotina, falando que rotina é ruim. Gente, a rotina, ela te liberta. Se você consegue controlar a sua rotina, você é livre. Porque você vai fazer o que precisa ser feito para alcançar o resultado que você quer. Quando você não tem rotina, é aí que você está presa. Você está presa nas suas programações inconscientes. Você está presa nos maus hábitos. A rotina, ela te liberta porque ela te conduz para a vida que você realmente quer viver. E eu ensino aqui as minhas clientes a montarem a rotina, né? As que precisam dessa parte, de uma forma leve, porque rotina não é ter tudo certinho ali. 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas. Não. A rotina é você estabelecer princípios. Princípios que são inegociáveis. E aí você vai encaixar eles na medida que for acontecendo ali o seu dia. Se der para ter uma previsibilidade e você ali conseguir colocar as horas certinho, isso facilita o seu cérebro entender que aquela hora é a hora de fazer aquilo. Mas não precisa de ser certinho, certinho, certinho. Mas tem que ter princípios inegociáveis. Por exemplo, cardio para mim hoje, inegociável. Academia, inegociável. Atendimento, inegociável. Todo dia eu atendo. Produzir conteúdo, inegociável. Agora, a hora que eu vou fazer isso, tem dias que eu vou mudar os horários, mas serão feitos. Então, você precisa estabelecer o que é inegociável na sua rotina. E aí você vai encaixar à medida que isso for, seu dia for acontecendo, tá? E aí, quem aí tá preparado ou assustado com tudo isso? Porque, gente, tem hora que a gente fica esperando uma fórmula mágica, principalmente agora na internet, né? Que as pessoas falam, faça isso de um jeito fácil, prático, rápido, e você vai ficar milionário com o celular na palma das suas mãos, é tudo muito rápido, fácil. Gente, balela, tá? Balela. Isso não é vida real. A vida real é uma vida de jornada. Não precisa ser pesada, não precisa ser complicada, mas que é um processo. É um processo, só que é um processo que vale a pena ser vivido. Porque a melhor coisa do mundo é você alcançar os seus objetivos. Não tem nada mais gostoso do que você ver e falar assim: meu Deus, alcancei, alcancei, eu consegui. É muito gostoso, gente. Não tem dinheiro no mundo nenhum que pague isso, tá? Então vale a pena viver a jornada. E a jornada ela se torna muito mais leve quando você trabalha essas programações inconscientes. Com certeza absoluta, tá? Bom, agora a gente vai chegar no nosso último ponto. Eu espero que vocês estejam anotando aí para vocês trabalharem nisso durante a semana, tá? A Lu falou assim: eu vivo nervosa com rotina e horário. Pois é, não precisa de ficar no nervosismo e na ansiedade, porque isso vai atrapalhar e isso vai fazer você querer compensar sempre com hábitos ruins. Se você chega na exaustão máxima, seu corpo vai te pedir um prazer. É óbvio, sabe? Isso aí é químico. Então você não pode chegar na sua exaustão máxima. Então, às vezes, é melhor desacelerar, reorganizar ali a sua rotina, colocar menos tarefas, mas tarefas que vão te ajudar ali de forma inteligente a cumprir ali os seus objetivos. Às vezes você está colocando coisa demais. Reorganiza ali os seus horários, reorganiza a sua agenda para que você não chegue no estresse máximo. Porque não adianta você falar assim, não, mas eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Seu corpo, ele vai te parar. Ele vai te parar. Então não adianta. Então é melhor você fazer o que precisa ser feito de forma equilibrada do que você ir na exaustão máxima. Que chegou na exaustão máxima, o seu corpo vai te parar. Ou ele vai te parar, ou ele vai pedir prazer. E aí, na hora que ele te pedir prazer, pode ser que você caia num processo de autossabotagem. E aí você fique presa ali por um tempo.
Porque quando a gente cai na autossabotagem, às vezes fica difícil de sair, até a gente conseguir levantar de novo. Então você tá na sua dieta bonitinho, bonitinho, bonitinho. Aí você começa a comer um doce. Ah, meu filho. Ah, agora abriu a porteira. Aí já te dá vontade de comer mais doce, mais doce, mais doce, enfim. E isso com tudo na vida. Então a gente tem que priorizar o equilíbrio para não dar esses picos, porque no pico tem chance da gente cair. E o último ponto, que é um ponto assim, que é um ponto particular que eu coloco, que tem a ver com a minha fé também, que eu acho muito importante, que é a parceria com Deus, com o tempo e com o corpo. Por que a parceria com Deus? Porque às vezes os resultados eles não vêm na hora que a gente quer, porque a gente quer tudo rápido, urgente. E quando a gente tem fé, a gente entende que Deus entende melhor do que a gente sobre o tempo das coisas. Hoje eu olho para minha vida, várias coisas que eu queria tanto, tanto, tanto e não deram certo, eu falo assim, graças a Deus. Graças a Deus que não deu certo, porque realmente não tinha nada a ver. Só que na hora a gente sofre, a gente quer, a gente, enfim, entra nesse processo, né? Então, quando você tem essa parceria com Deus, quando as coisas travam na sua vida, você entende que tem um propósito e você solta. E aí as respostas até chegam. E você vê e fala assim, não, realmente, não era isso. Ou, não, realmente, isso deu errado, mas faltou isso aqui meu, eu posso tentar de novo. Então, ter fé, para mim, é imprescindível para você ter uma vida saudável. O tempo, né, como seu aliado, por quê? Porque você entende que você precisa realmente agir. Tem pessoas que têm muita dificuldade de agir, fica esperando, 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 esperando. Aí chega uma hora que a vida fala assim, então vai ser agora. Acontece uma bomba. Acontece uma bomba, né, que não precisava ter acontecido, mas por quê? Porque você atrasou o tempo. Já era para ter acontecido e você não fez. E tem pessoas que agem impulsivamente. Então, vai fazendo impulsivamente, que é mais o meu jeito, né? Eu tenho que vigiar muito. Quando eu vi, eu já fiz, quando eu vi, eu já falei, quando eu vi, já. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Agir de forma ordenada, equilibrada, mas no time certo. Você tem que pegar o time ali da hora, sabe? E por isso que é muito importante a gente ter pessoas do nosso lado. Porque essas pessoas, elas vão, às vezes, nos direcionar nesse sentido. Então, vários terapeutas meus já me travaram ali. Ó, pensa bem. Só de falar pensa bem, eu já, não, então peraí, deixa eu pensar. Porque às vezes realmente eu tô indo por impulso. E já me ajudaram com várias coisas. Aqui mesmo na terapia, né? Porque como eu não estou envolvida emocionalmente, eu consigo ver quando a cliente está agindo por impulso. E claro, se ela quiser agir por impulso, ela vai agir, minha filha. Porque a vida é assim mesmo, a gente faz o que a gente quer. Mas nosso papel aqui é direcionar. E às vezes, por trazer um novo ponto de vista, faz a pessoa ter uma nova visão. Por isso que é tão importante, né? A gente ter pessoas do nosso lado que vão nos ajudar nesse sentido. E o nosso corpo como sensor da alma. Gente, o nosso corpo, ele dá sinais. Do nada, uma dor de cabeça. Do nada, uma dor no estômago. Do nada, uma dor no pescoço, aquela dor que irradia aqui que a sua coluna trava. Do nada, o seu corpo intestino preso. Gente, o nosso corpo, ele dá sinais de desalinhamento. Se o seu corpo físico está sentindo algo e está te mostrando algo, é porque tem algo desalinhado internamente também, tá? Às vezes é mais fácil a gente ver no físico do que ver no interno. No interno a gente vai passando pano para aquele sentimento, vai passando pano, vai passando pano. Aí chega uma hora que chega uma enxaqueca que te joga na cama. Aí você vai ver que aquilo está precisando, né, de um olhar. Aí vem uma doença, aí vem um processo de adoecimento. Não precisava ter vindo para o físico, mas veio porque você negligenciou o emocional. Então, a gente precisa ter muita atenção com o nosso físico. Porque o nosso físico, ele vai nos dar sinais. E se o nosso físico nos der sinais, você tem tempo aí de corrigir e trabalhar para mudar isso. Porque nós criamos a nossa realidade. A gente cria a nossa vida. Então, se o seu corpo está te dando sinais de desalinhamento, olha para isso. Não negligencia, não. Porque nada começa grande. Nada começa grande. Começa assim, você negligencia, fica assim, e vai crescendo, até que se torna insustentável, tá? Então, seguindo esses três pilares, né? Vou até passar aqui para a gente revê-los. Você vai conseguir criar uma nova vida para você. Se você tiver consciência de onde você está, daquilo que precisa ser mudado,
Se você tem consciência de onde você quer chegar, qual que é a sua visão de futuro, com riqueza de detalhes, tá? Tem que ter riqueza de detalhes. Se você ajusta a sua autoimagem e a sua identidade, se você alinha as suas causas visíveis e invisíveis, se você alinha as suas atitudes com a sua fé, o seu sentimento, se você coloca tudo isso numa rotina estruturada, com hábitos inegociáveis, que você vai fazer todos os dias, e você tem essa parceria com Deus, com o tempo e com o seu corpo, o resultado ele vai chegar. Ele vai chegar. Esse é o caminho que você precisa percorrer. Essa é a fórmula para você sair de onde você está e você ir para a vida que você deseja. Anotar isso aqui, gente, tira foto. Tira foto. Isso aqui é importante demais. Nossa Senhora, isso aqui vocês não têm noção tanto que é importante. Que às vezes, quando a gente não está vivendo a jornada, a gente acha que não é importante, a gente acha que é básico. Isso aqui, gente, é tudo. E a vida, na verdade, ela é simples, tá? A vida é simples. É a gente que complica, tá? É a gente que complica. É o básico. Isso aí é o básico. O básico bem feito vai te levar para a vida que você realmente deseja. E agora é o ponto, né? Diante disso tudo que eu falei com vocês, de tudo que eu mostrei sobre essa jornada, sobre esse caminho para mudar a sua vida, o que que você escolhe? Você quer continuar refém do passado, tendo esses resultados que você tem hoje? Ou chegou a hora de criar uma nova vida para você? Me manda aí no chat que eu quero ver. Ser refém do passado ou criar uma nova vida? Me conta. Porque se você, diante disso tudo que a gente conversou, você decide criar uma nova vida, chegou a hora de você dar o passo. Chegou a hora de você dar o passo. E aqui eu coloco vários depoimentos de vários clientes que deram o passo, várias pessoas que passaram pela jornada comigo e de fato criaram a sua nova vida, criaram novas atitudes, novos hábitos, novos resultados. E hoje você pode dar esse passo. Então, se você sente que está pronta para desbloquear todo o seu potencial e transformar a sua vida, então você precisa ter essa força para você superar aí todos esses caminhos, né? Todos esses pilares e passando de pilar em pilar até você alcançar a vida que você realmente deseja viver. O primeiro passo é o diagnóstico emocional. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo para você entender as profundezas da sua mente e os padrões emocionais que estão influenciando a sua mente de forma invisível. Então, como eu disse, gente, muitas vezes a raiz dos nossos bloqueios estão nas experiências passadas, nas crenças limitantes, nos mecanismos de defesa, que criaram um padrão de comportamento que não serve mais para o bem-estar, o seu bem-estar. Então, esse diagnóstico é uma sessão individual comigo. Nessa sessão, nós vamos conversar e eu vou te conduzir para você entender a raiz oculta desses bloqueios que você tem hoje. Você vai entender por que que você ainda não vive a vida que você realmente quer viver. Você vai entender por que que você está presa nessa situação. E eu vou te ajudar a criar um plano de ação. Seguindo aí essa metodologia, que é a minha metodologia de trabalho, um plano de ação para você começar a mudar de vida. E você alcançar, assim, a vida que você realmente merece viver. Hoje você está vivendo abaixo da vida que você realmente merece viver. Em algum pilar, tem certeza que você está vivendo abaixo. Então chegou a hora de você elevar os seus padrões. Chegou a hora de você subir a sua escada emocional. Você subir na sua vida financeira, profissional, saúde, emocional, tudo isso. Se você sentiu, se tocou no seu coração tudo isso que eu falei, agora é só dar o passo. Que é aqui, quando você estiver comigo, na sua sessão individual comigo, eu vou te conduzir. E aí você vai entender mais ainda tudo sobre você, sua vida, seus padrões e o que você precisa fazer para mudar isso. Então, eu tenho aqui um convite para fazer para vocês, que é o convite dessa condição especial para quem está aqui.
Então, se você está aqui ou assistindo essa aula no gravado, eu vou oferecer um cupom de 50% de desconto para o diagnóstico emocional. Só para vocês, tá? E aí, para balizar isso, né, de quem tá aqui e quem não tá, é só você utilizar o cupom Nova Vida. Então, a Mari, que é a nossa consultora de vendas, ela é terapeuta, ela vai conduzir vocês nessa jornada para vocês entenderem também sobre o processo, sobre o diagnóstico. Eu vou deixar o contato dela lá no nosso grupo, tá? E aí vocês podem chamar ela com esse cupom. Manda assim, Nova Vida. Manda Nova Vida, que aí ela vai direcionar todo o processo para vocês, para agendar o horário de vocês. Eu estou com pouquíssimas vagas, né? Eu estava até pensando em cancelar aqui a Masterclass, porque são muitas pessoas que já me mandaram mensagem que eu já tinha agendado, então eu estou com poucas vagas. Mas como ainda tem, então eu vou liberar esse cupom para vocês. Vocês agendam, tá? E aí tem que ser rápido, porque senão realmente não vai dar para agendar esse mês mais. E começa a jornada de vocês. Porque a partir do diagnóstico, você deixa comigo. Deixa comigo que eu vou te explicar tudo, eu vou te conduzir para a sua nova e melhor versão, tá? E aí, gente, ficou alguma dúvida? Como eu finalizei aqui essa parte, né, da Masterclass, eu vou encerrar e eu vou abrir aqui para tirar dúvidas também, tá? Para vocês conversarem. Então, o meu propósito hoje é despertar, despertar vocês para entender que vocês entenderem que vocês podem mais, que existe mais para vocês. Só que para vocês alcançarem mais da vida, vocês vão precisar viver uma jornada. Não tem como alcançar resultados diferentes com a mesma mente de hoje. Então, meu propósito como terapeuta, como mentora, é conduzir vocês para vocês encontrarem a melhor versão de vocês, que já está aí dentro, só que está maquiada pelos medos, pelas crenças, pelos os padrões limitantes. Então, comece pelo diagnóstico. Dê o passo para sua nova vida, que eu tenho certeza que esse vai ser o melhor investimento que você vai fazer. O melhor investimento que você pode fazer por você é em você mesmo, tá? E vai ser um prazer, eu vou amar te conduzir nessa jornada, porque foi a jornada que eu vivi. E hoje eu tenho essa dádiva de poder conduzir vocês, para vocês também passarem e viverem o que eu vivi. Então, agradeço muito vocês que chegaram até aqui. Agora eu vou finalizar a gravação e abrir para tirar dúvidas de vocês. Então, só um minuto.